mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, Imafar, Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira e cirurgiã plástica Catriene Martinelli. Muito bem, boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. A população mundial, a população do Brasil está envelhecendo. E com eles, problemas relacionados à falta de memória e especialmente o Alzheimer. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com o médico angiologista, também atende em medicina ortomolecular, o doutor Edmar Pereira Olímpio. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcinete. Prazer Obrigado falar pelo com você. convite. Igualmente, prazer. Estamos aqui. Bem, doutor, o que é o Alzheimer? Alzheimer, a doença de Alzheimer, ela é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade, de terceira idade. Então ocorre uma neurodegeneração dos neurônios cerebrais. E quais as causas do Alzheimer? Então a causa do Alzheimer ainda é desconhecida, né? Mas acredita-se que seja geneticamente ainda determinada, passa, né, de pais para filhos, e tem fatores nutricionais associados também, e fatores ambientais, fatores de hábitos de vida, né, errados. Então é um conjunto de coisas que acontece com a pessoa com Alzheimer. Bem, a gente sabe que a população brasileira está envelhecendo e a tendência é que tenham mais idosos nos próximos anos. Quantas pessoas sofrem de Alzheimer no mundo? Marcinete, no mundo, cerca mais ou menos de 35,6 milhões de pessoas, e no Brasil, eles estimam 1,2 milhões de casos no Brasil. Muita gente, né? Sim, muita gente. E, doutor, quais os sintomas do Alzheimer? Os sintomas, eles vão a falta de memória, né, que é o principal deles. A pessoa começa a esquecer acontecimentos recentes, a repetição da mesma pergunta várias vezes, a dificuldade para acompanhar conversas ou pensamentos, né, às vezes uma coisa um pouquinho mais complexa, a pessoa se perde, ela não consegue concatenar as ideias, né, a incapacidade também de elaborar certas estratégias para resolver determinadas situações, dificuldade para dirigir um carro, por exemplo, né? Encontrar caminhos conhecidos, esquece o caminho para onde que ela vai, tem dificuldade para encontrar palavras também para exprimir ideias ou sentimentos pessoais, fica aquela pessoa, parece que ela é uma pessoa normal e fica fria de repente, né? Irritabilidade, desconfiança injustificada, né? Agressivos, se tornam mais agressivos, passividade ao extremo também, interpretação errada, por exemplo, de estímulos visuais ou auditivos, né? E tendência também ao isolamento. A pessoa fica isolada, ela quer se isolar do resto das pessoas. Bem, você falou que os sintomas aparecem de repente, mas estudos mencionados esse ano falam que alguns sintomas podem aparecer até 20 anos antes. É verdade ou só de repente mesmo? Que a família pode perceber? Sim, pode perceber sim. Esses sintomas às vezes acontecem 20 anos antes, mas eles só vão se manifestar claramente depois. Ou pode se manifestar previamente, já começa a ter o sintoma e já começa a desenvolver o problema. E qual a idade base aí para começar a ter o problema, dar os sinais do Alzheimer? Olha, os sinais geralmente é na terceira idade, né? 70 anos por aí? 60, 65, 70 anos já começa a aparecer alguns sinais do Alzheimer. 60 é a população bem jovem, né? Mas já esse público que você citou de 20 anos antes, ele já começa ali 45, 50 até 60 anos, né? Mas é a minoria. Mas a grande maioria está na terceira idade mesmo, 65 em diante.
Você já citou, né? Se uma pessoa da família tem o Alzheimer, o parente próximo também corre o risco de ter a doença? Sim, corre o risco, sim. Apesar de a gente saber de que geneticamente só 10% dos casos, né? Mas pode acontecer em pessoas é mais comum em pessoas da família, o histórico familiar. Uhum. São homens ou mulheres os mais afetados? Os mais afetados são as mulheres. Né? O risco de uma mulher desenvolver Alzheimer aos 65 anos é 1 para 6, 1 em 6. Entendeu? Tem uma explicação para isso? Olha, como diz, a doença é uma doença que não tem a causa, né? Uhum. Ninguém nunca conseguiu descobrir uma causa. Então, eles estimam que tem fatores de genes associados e hábitos de vida, né, e alimentares errados, porque o que acontece? Os neurônios vão perdendo conexão, né? Então, quando perde a conexão, o impulso neuronal de um para o outro, que é uma cascata, né? O impulso cerebral, cognitivo, ele vai passando de um neurônio para o outro, até você interpretar uma informação. Então, quando vai se perdendo, rompendo essas ligações, começa a gerar os sinais de esquecimento de memória e os sintomas que eu citei acima. Bem, você já citou um pouquinho sobre a alimentação. Quais os fatores de risco para a doença? Tem fatores de risco? Existem. A baixa escolaridade, ou seja, a pessoa com baixa escolaridade, ela não põe o cérebro para funcionar. Quem está lendo frequentemente, né, quem está estudando frequentemente, o cérebro está sempre, vamos dizer assim, está se movimentando. Ativo, né? Sempre ativo, entendeu? Então, a baixa escolaridade, ela é um fator predisponente. A perda auditiva também, porque a pessoa perde a audição, então ela não escuta o que as pessoas falam e começa a não desenvolver a fala, né? Começa a não desenvolver a fala, ela vai perdendo aquela conexão cerebral. Fatores relacionados também a doenças vasculares, né? Isso é muito importante, vasos sanguíneos, principalmente as artérias que entopem com placas de ateroma, de gordura. Essas artérias elas produzem pouco óxido nítrico, porque é no endotélio, na parte interna do vaso, onde produz o óxido nítrico, que causa o relaxamento dos vasos, que levam substâncias boas para o corpo inteiro, inclusive para o cérebro. Então, quando a pessoa tem aquela camada de gordura obstruindo por dentro do vaso, ele não consegue produzir o óxido nítrico. Aí gera a hipertensão arterial, que é outro fator, a obesidade, que é um estado inflamatório crônico, né? O diabetes, a gente sabe que o diabético ele tem as artérias 15 anos mais envelhecidas do que a idade cronológica. Né? Se você tem 60, suas artérias são de 75 anos. Uma pessoa de 75 anos. O sedentarismo também, a pessoa que não faz atividade física, né? Nunca fez. Então, você não consegue eliminar as toxinas do seu organismo, porque a atividade física faz com que aumente o seu metabolismo. E esse metabolismo aumentado faz você excretar essas substâncias nocivas do organismo, tanto pelo fígado, que é o meio de excreção, quanto pelo rim e pelas fezes também, né, que você consegue eliminar através dessas 3 vias e uma 4ª via, transpiração pelo suor também. Né? Então, as mulheres que gostam muito de usar maquiagens, né, maquiagem é cheia de chumbo. Né? Então o chumbo ele impregna na pele, entra na circulação e fica a pessoa intoxicada com chumbo. Tabagismo, a gente sabe que o tabaco, o cigarro, ele tem acho que mais de 1000 substâncias tóxicas, né? Entre eles o chumbo também está contido no cigarro. Consumo excessivo de álcool também, as pessoas que estão aí, que bebem todos os dias, têm problemas no fígado, problema hepático. Quando o fígado está ruim, ela começa a liberar radicais livres. E esses radicais livres, eles vão afetar o cérebro, porque eles percorrem todo o organismo, eles vão para o cérebro e ficam lá estagnados no cérebro, os radicais livres. Então a gente necessita retirar esses radicais livres do cérebro para evitar progredir para uma doença neurodegenerativa, como Alzheimer, Parkinson, né? Tem esclerose lateral amiotrófica. Trauma, a gente sabe que traumatismo crânioencefálico, principalmente com perda, né, de massa encefálica, também pode causar isolamento social,
né? As pessoas que não gostam de se reunir com amigos, de conversar, de discutir ideias, essas pessoas mais embotadas mentalmente, elas têm uma propensão a desenvolver um Alzheimer. E poluição ambiental, né? Aqui em Vitória nós temos o tubarão aqui todos os dias jogando pó de minério no ar. Então você imagina, todos os dias nós estamos respirando quilos de metais tóxicos no ar. Então vamos né? dizer assim que é quase impossível escapar desses fatores de risco. É quase impossível. As pessoas que moram no interior, elas são privilegiadas. Né? As pessoas que moram na roça, os agricultores, as pessoas aí de Santa Maria de Itibá, elas são privilegiadas porque elas não têm tanta poluição atmosférica. Né? Quem vive na cidade sofre mais, tem a propensão maior de desenvolver uma doença dessa. Mas eu digo assim, quando eu falei impossível fugir, por causa da maquiagem, produtos de beleza, protetores solares, tudo isso são químicos, né? Isso aí, existem os produtos de beleza, de maquiagem de origem natural, né, de origem orgânica, mas obviamente não vão dar aquele ar estético, né, que por exemplo, as mulheres procuram. Entendeu? Mas você usar isso todos os dias, eu sei que tem pessoas que trabalham, né, em lojas às vezes de perfume, em lojas né, elas precisam estar bem vestidas. Mas você usar todos os dias maquiagem, isso afeta o organismo. E, doutor, quais as fases da doença? Tem 4 fases. A fase inicial é aquela fase que a gente chama de estágio 1. É aquela fase que tem alterações na memória, na personalidade, nas habilidades visuais e espaciais. No estágio 2, que é chamado de forma moderada, já tem a dificuldade para falar, realizar tarefas simples, como escovar um dente, pentear um cabelo. Às vezes a pessoa acaba de tomar um banho, veste a roupa, vai sair com o cabelo todo despenteado. Né? Coordenar movimentos finos, movimentos leves, simples. Né? A pessoa já tem uma agitação, tem uma insônia. Né? No estágio 3, que é a forma já grave, ela tem uma resistência à execução das tarefas diárias. Né? Já não quer fazer as tarefas, ou já não consegue realizar as tarefas com tanta eficiência. Isso aí já é francamente perceptível. Né? A incontinência urinária, incontinência fecal, dificuldade para comer, precisa de uma segunda pessoa para auxiliar ela a comer, e tem uma deficiência motora progressiva. A pessoa já não consegue andar direito mais. E tem o estágio terminal, que é o estágio 4, que é aquela restrição no leito. A pessoa já está acamada. Né? Chama de mutismo. Né? Ela tem dor para engolir a comida, tem infecções intercorrentes e persistentes também. Né? Então, isso caracteriza os estágios da doença de Alzheimer. E falta de vitaminas pode causar o Alzheimer? Sim. Principalmente a deficiência de vitamina D, né? A deficiência de vitamina D, a gente sabe que ela é responsável pela ativação de enzimas cerebrais, né, e do fluido cérebro-espinhal. Então, estão envolvidos diretamente na produção dos neurotransmissores. Né? A acetilcolina, que é para o movimento, a serotonina, que é do bem-estar, a dopamina, que é do relaxamento, a noradrenalina, que é para a pessoa levantar bem, que é para a pessoa se sentir bem. Né? Então a gente sabe que a vitamina D, hoje existem protocolos com altas doses de vitamina D para tratamento já da pessoa que tem o Alzheimer. Né? Mas isso tem que ser muito bem avaliado e acompanhado de perto, porque doses altas de qualquer coisa que você for receber, ela pode causar malefício também. A gente tem que ver as reações adversas que a pessoa está tendo. Nesses casos de falta de vitamina D, só a luz do sol não é o suficiente? Na luz do sol, todo dia nós deveríamos, com o corpo 70% a 80% exposto, ou seja, sunga de praia e biquíni nas mulheres. Todo dia você tomar uns 30 a 40 minutos de sol por dia. Porque na pele da gente, a gente tem a 25-hidroxivitamina D, que é convertida em 1,25 de hidroxivitamina D, que é a forma ativa. A 25-hidroxi que a gente dosa no laboratório, ela é a forma armazenada no organismo, principalmente no fígado. E quando você toma o sol,
o sol incide na pele e transforma essa 25-hidroxivitamina D em 1,25 de hidroxivitamina D, que é a forma que vai ser ativa. Sim. E essa 1,25 também é transformada no rim, né? Então, a vitamina D, ela é um hormônio hoje em dia, é considerado um hormônio. Sim. Né? E tem como prevenir o Alzheimer através da medicina? De que forma? Olha, Marcinete, prevenção ainda eu acho que está um pouco distante falar nessa palavra. Você pode, assim, retardar ao máximo o aparecimento ou até mesmo a pessoa chegar na terceira idade, ela tem um Alzheimer bem leve, entendeu? Mas como ainda é um fator muito desconhecido, tem causa genética associada, é complicado você dizer em prevenir precocemente, vamos dizer assim. Mas a gente tem que fazer nossa parte, né? Através de quê? Hábitos de vida saudável, você praticar exercícios constantemente, exercício físico, porque, como eu falei, ativa o metabolismo, você consegue eliminar os metabólitos ruins do organismo, né? Através da urina, das fezes, do fígado, da pele, entendeu? Então a atividade física ela é muito importante. Abolir hábitos alimentares nocivos, né? Porque isso causa e gera uma inflamação constante, né? Nós precisamos absorver nutrientes bons, né? E só que quando a gente come de forma errada, a gente está absorvendo tudo, nutriente bom e nutriente ruim. E esses nutrientes eles vão se acumulando no organismo e principalmente lá no cérebro, que a gente está falando de Alzheimer, vai começar a romper as conexões dos neurônios, né? Porque começa a ter aquele excesso de radicais livres no organismo da gente. Esses radicais livres eles são disruptores, né? A gente chama de disrupção endócrina. Começa a parar de produzir os neurotransmissores, você começa a parar de produzir os hormônios, né? Você começa a entrar no estado de inflamação crônica e isso aí vai gerando diversas doenças na gente. E como a medicina ortomolecular pode ajudar no Alzheimer? Então, hoje a gente sabe que o ômega 3, ele ajuda a prevenir, pelo menos que tem descrito, a doença de Alzheimer. Porque o ômega a gente sabe que é um óleo, Sim. É uma gordura, e essa gordura ela faz parte da membrana das células neuronais, né, dos neurônios. Nós temos também aí vitamina B2, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12. O complexo de vitamina B, ele atua sempre em conjunto. Nunca você pode repor um tipo de vitamina. Você dosou os exames de sangue lá, está com deficiência só da B12, vamos supor. Aí você vai lá e repõe só a B12. Só que a B12 necessita da B6 e a B6 necessita da B2, entendeu? Então, assim, é um ligado no outro. Então, quando você vai repor o complexo B, você tem que repor todos. Você não pode repor só um, você tem que repor todos. Né? Então, isso tudo ajuda. As vitaminas, os aminoácidos, eles participam da funcionalidade das enzimas cerebrais. Eles são cofatores que ajudam as enzimas trabalharem. Então a gente precisa sempre estar bem nutrido. Isso é nutrição. Uhum. Né? E na alimentação, a vitamina B2, B6, B12 encontra-se onde? Em que tipo de alimentação? Olha, a B6 você vai encontrar muito no abacate, né? Você vai encontrar B6 nas castanhas, caju, pará. A B12 você vai encontrar mais em alimentos de origem animal. A gente fala, mas a gordura da carne de boi é ruim. Não, a gente tem que consumir a carne de boi. A gente não pode consumir mais do que 7 a 8% de gordura saturada. Uhum. A gordura saturada é a gordura da carne de boi, mas a gente deve consumir, porque é nela a maior fonte de vitamina B12. Somente a carne de boi tem essa vitamina B12? A de porco, de frango não tem? Olha, tem a vitamina B12 de origem vegetal também, né? As folhas verdes escuras você consegue encontrar a vitamina B12, né? Mas assim, a fonte animal, ela é a maior, a B12 está nos alimentos de origem animal, né? A B9 você consegue encontrar muito, que é o ácido fólico, você consegue encontrar muito
aquela frutinha damasco. O damasco ela é muito rico em B9, entendeu? Então, assim, quem tem ali o ácido fólico baixo, tem uma anemia carencial, entendeu? Ele necessita comer o damasco, ele é muito bom para isso, para repor. Todo dia você comer 1 ou 2 damascos por dia, né? B12 tem uma forma boa de você repor, que é a metilcobalamina, que é o nome da B12. Tem um preparado já pronto na farmácia que você bota sublingual, tem um remedinho chamado Dozemast. Esse Dozemast tem 1000 microgramas, você bota debaixo da língua e você consegue repor a B12. Aí tem que dosar depois de 3, 4 meses para ver se a B12 chegou para o nível ideal, né? Por isso o acompanhamento médico, principalmente ali nessa medicina ortomolecular, né, doutor? Exatamente, porque a medicina ortomolecular, a gente faz o seguinte: a gente dosa os exames antes da pessoa começar o tratamento e vê as deficiências dela. Depois, ela vai entrar no tratamento. Depois que ela está tratando, quando ela estiver quase terminando, a gente vai dosar os exames novamente para ver o que chegou para o lugar. Tem certas substâncias que não chegam tanto pro patamar que a gente queria, que a gente gostaria. Então, assim, a gente consegue monitorar o paciente. O paciente, no tratamento ortomolecular, ele tem que ser monitorado frequentemente, né? Ele não pode simplesmente fazer o tratamento e sumir. Porque a gente tem que ter na mente, Marcelete, que o organismo da gente, ele oxida igual ferro. Se você deixar o ferro exposto ao ar livre, ele vai oxidar, vai virar ferrugem. O nosso organismo também, ele oxida, entendeu? Então ele vira uma ferrugem por dentro. Quando a pessoa está muito inflamada, o organismo muito inflamado, eu comparo sempre assim: o copo de água é o sangue. Se você virar um copo de água, a água vai cair rapidinho, né? Agora, se você vira um copo de doce de leite, vira um copo de leite condensado, pega o leite condensado, abre a latinha, tenta virar, vê a velocidade dos dois. A água vai cair muito mais rápido. O sangue está limpo, o sangue limpo, entendeu? E o leite condensado seria um sangue sujo. É isso que ocorre dentro da gente. Esse processo, esse fenômeno é chamado de glicação. O que é glicação? É o excesso de glicose, de açúcar, né, de carboidrato, que se mistura com proteínas e vai oxidar o corpo da gente. Então, todas as ligações químicas que nosso organismo possui, ela não tem um fluido lisinho, tipo a água, ela tem um leite condensado no meio das células ali. Você entende o que eu estou falando? Entendi. Então, é um processo sujo, nosso organismo fica sujo. E contribui, né, para doenças. Sim, todas as doenças. Bem, doutor, onde você atende aqui em Santa Maria de Atibaia e também em Vitória? Eu atendo no Centro Médico Serrano, na Rua do Hospital. Todas as segundas? Segunda agora eu estou indo com menos frequência, tá, gente? Eu estou indo agora 1 a 2 vezes por mês só. E em Vitória, você atende também? Em Vitória, atendo na minha clínica, no Centro de Medicina Preventiva, que é o que a gente trabalha, e cirurgia vascular também, né? Que é a angiologia. Se quiser o telefone daqui, eu posso passar. Pode passar, fique à vontade. O telefone daqui é 27 DDD, o celular é 99833-7786. Repetindo? 99833-7786. Doutora, agradeço a sua participação aqui no nosso Papo de Mulher. Te desejo uma boa tarde.